Uno de los grandes desafíos de la gracia dos grandes desafios da graça es aprender a identificar en qué gracia fluir. é aprender a identificar em que graça temos que fluir. Porque si usted es pastor Porque- o tiene una gracia pastoral, Se você é pastor e tem uma graça pastoral, es muy probable que en algún momento Dios le utilice a usted para entrar a funcionar en otra gracia. é muito provável que Deus comece a te utilizar em outra graça. Y lo importante es no encajar la gracia de Dios a mi don. É importante que a gente não tem que encaixar a graça de Deus ao nosso dom. No, pero yo soy pastor, no soy profeta. Não, mas eu sou pastor e não profeta. Usted es lo que Dios quiera que usted sea. Você é aquilo que Deus deseja que você seja. En el momento en que Dios desea que usted sea, No momento na qual Deus deseja aquilo que você quer que seja, a la hora que Dios quiere que eso sea. na hora que Deus quer que seja. Reciban los saludos de mi papá, de mi mamá, de toda la familia. Eu quero trazer as saudações do meu pai e de toda a minha família. Como decía el apóstol Leandro, me llamo Jonathan, Como o apóstolo Leandro dizia, eu me chamo Jonathan, tengo 21 años, tenho 21 anos, aunque parezco de mucho menos, lo sé. aunque pareça ser mais novinho, eu sei. Felizmente comprometido con Miriam. Felizmente comprometido com Miriam. Por la gracia del Señor tenemos el privilegio de llevar este evangelio a muchas partes del mundo. Pela graça do Senhor, nós temos o privilégio de levar este evangelho a muitos lugares do mundo. Hasta el momento el Señor nos ha concedido la gracia de anunciar este maravilloso mensaje en 97 países. Até o momento, Deus nos deu o privilégio de levar essa graça a 97 países. Y no digo esto para que usted diga, wow, qué tremendo, Eu não digo isso para que você diga, uau, que tremendo. sino para que usted sepa delante de quién está. Senão para que você saiba diante de alguém que da frente, Que sepa delante de quién está. que você saiba quem você está em frente. Porque solamente cuando tú sabes a quién tienes enfrente, sabes lo que puedes recibir. Somente quando você sabe quem está na tua frente, você vai saber de quem você vai receber. Si usted está delante de un médico, no va a esperar que le haga un análisis contable. Se você está diante de um médico, você não vai esperar que saia uma contabilidade. Por una sencilla razón, el médico no está para hacerte análisis contable. Simplesmente por uma razão, que o médico não está capacitado para fazer uma contabilidade. Yo estoy aquí hoy con la autoridad dada por Dios para cambiar la dimensión de esta casa. Eu estou aqui com a autoridade de Deus para transformar a dimensão desta casa. Llevarla de una casa de ciudad a una casa de naciones. Levar uma casa de cidade para uma casa de nações. La gracia y el apostolado está sobre esta casa. A graça e o apostolado estão sobre esta casa. Prepárense porque los próximos años serán días de movimiento para esta casa. Preparem-se que os próximos anos vão ser dias de movimento para essa casa. Enviarán a mucha gente a diferentes partes del mundo saliendo desde aquí. Vocês vão enviar a muitas pessoas para vários lugares do mundo saindo desta casa. Porque todo lo que Dios les ha dado no es para aquí. Porque tudo que Deus deu para vocês não é para aqui. Todo lo que Dios les ha dado es para las naciones de la tierra. Tudo que Deus deu para vocês é para as nações da terra. Por eso ustedes no piensan como brasileros. Por isso que vocês não pensam como brasileiros. Ustedes piensan como ciudadanos del reino. Vocês pensam como cidadãos do reino. Porque los ciudadanos del reino no tienen fronteras. Porque os cidadãos do reino não têm Los fronteiras. ciudadanos del reino no tienen nacionalidades. Os cidadãos do reino não têm nacionalidade. Los ciudadanos del reino tienen una ciudadanía celestial. Os cidadãos do reino têm uma cidadania celestial. El tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana O assunto que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã tiene por título Evitar el retraso de lo que Dios habló a una generación. tem como título evitar o retardo do cumprimento daquilo que Deus tem para a nossa geração. Todo lo que Dios habla a una generación, en él ya aconteció. Tudo aquilo que Deus fala para uma geração, nele já aconteceu. Dios no habla sin primero determinar lo que ha dicho. Deus não fala se primeiro Ele não determina aquilo que Ele diz. Isaías capítulo 14 dice que Dios piensa, Dios determina, Dios ejecuta y Dios hace. Isaías capítulo 12 diz que Deus pensa, Deus executa aquilo que Ele já determinou. Yo voy a precisar si me pueden subir un poquitito el retorno para que él me escuche Isso, mejor. por favor, aumenta o retorno só para ouvir. Gracias. Obrigado. Aí, valeu. Todo lo que Dios habla a una generación, en él ya se terminó. Tudo aquilo que Deus fala para uma geração, nele já se cumpriu.
Por eso Efesios capítulo 2, verso 10 dice que caminamos en las buenas obras que Dios ya preparó. Por isso Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós já caminhamos nas boas obras. El mayor éxito de tu vida O maior êxito da tua vida no es tener una gran cuenta bancaria não é você ter uma grande conta bancária o un auto del año. ou um carro do ano. El mayor éxito de tu vida es caminar en las buenas obras que Dios ya preparó. O maior êxito da tua vida é você caminhar nas boas obras que Deus já Es fez. interesante descubrir que en el Viejo Testamento É interessante descobrir que no Antigo Testamento todo el lenguaje era en torno a lo que iba a pasar. toda a linguagem era em torno daquilo que ia acontecer. Pero en el Nuevo Testamento Mas no Novo Testamento, todo el lenguaje es acerca de lo que ya pasó. toda a linguagem é a respeito daquilo que já aconteceu. El tiempo verbal que se utiliza en el Nuevo Testamento O tempo verbal que se utiliza no Novo Testamento es el tiempo pasado. é o tempo passado. Porque en la cruz todo aconteció. Porque na cruz tudo já aconteceu. En la cruz se terminó la historia. Na cruz acabou a história. Y hay una generación que va a trabajar para que eso se establezca en la tierra. E há uma geração que está trabalhando nisso para que isso se estabeleça na terra. Recordemos que Jesucristo es retenido en los cielos hasta la restauración de todas las Temos cosas. que lembrar que Jesus Cristo está ali retido até que se cumpram todas as Para coisas. Dios esta historia ya se terminó. Para Deus esta história já acabou. Para Dios la historia de tu vida ya está concluida. Para Deus a história da tua vida já se concluiu. Lo único que le queda a tu vida es caminar en lo que Dios ya hizo. A única coisa que acontece na tua vida é você caminhar naquilo que Deus Agora, já determinou na tua vida. ¿Cómo caminamos en la tierra sin que lo que Dios determinó se retrase? Agora, como caminhar na terra? ¿Cómo caminar en la tierra Como caminhar na terra sin que se retrase lo que Dios habló? sem que a gente atrase aquilo que Deus já determinou para nossas vidas? Porque hay un problema en nuestra generación. Porque há um problema na nossa geração. Dios habla y nosotros respondemos 15 años después. Deus fala e nós respondemos 15 anos El depois. tema es que Dios tiene mucha paciencia y Él te espera. O assunto é que Deus tem muita paciência e Ele fica te aguardando. El problema es que tú no tienes mucho tiempo. O problema é que você não tem muito tempo. Entonces caminar en lo que Dios determinó es un asunto vital, considerando que nosotros no tenemos tiempo. Então, caminhar naquilo que Deus determinou é um assunto vital, naquilo que Deus quer que nós caminhemos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 2, Versículo 1. versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Es muy interesante lo que Pablo dice aquí. É muito interessante o que Paulo diz aqui. Pablo dice que cuando él fue a Corinto, Paulo diz que quando ele foi para Coríntios, fue para anunciar el testimonio de Dios. foi para anunciar o testemunho de Deus. Si hay algo que retrasa lo que Dios habló a una generación, Se há algo que atrasa aquilo que Deus falou para uma geração, es que prediquemos en base al testimonio de personas y no al testimonio de Dios. é que a gente pregue baseado no testemunho de pessoas e não no testemunho de Deus. Tu vida no está llamada para hablar del testimonio tuyo. Tua vida não está chamada para você falar o teu próprio testemunho. El evangelio no se puede basar en el testimonio de personas. O evangelho não pode se basear no testemunho de pessoas. El evangelio debe tratarse del testimonio de Dios. O evangelho se trata de dar o testemunho de Deus. ¿Quién es el testimonio de Dios? Quem é o testemunho de Deus? Cristo. Cristo. Si tu vida no está hablando Cristo, entonces tú no estás hablando el testimonio de Dios. Se tua vida não fala de Cristo, então você não está falando do testemunho de Deus. ¿Por qué produce retraso hablar del testimonio de personas y no del testimonio de Dios? Por que provoca atraso falar a respeito do testemunho de pessoas e não do testemunho de Deus? Porque uno de los principales puntos de prostitución en el evangelio Porque um dos principais pontos de prostituição no evangelho es que tú quieras que te funcione lo mismo que me funcionó a mí. é que você queira que te funcione aquela mesma coisa que funcionou comigo. Ninguna palabra que viene de Dios puede estar basada en la experiencia personal. Nenhuma palavra que vem de Deus pode estar baseada numa experiência pessoal. ¿Por qué?
Por quê? Porque aquello que te pasó a ti Porque aquilo que aconteceu contigo es muy probable que nunca me pase a mí. é muito provável que nunca aconteça Y lo comigo. que me pase a mí es muy probable que nunca te haya pasado a E ti. o que aconteceu comigo é muito provável que não aconteça contigo. Pero hay algo que a todos nos ha acontecido. Mas há alguma coisa que aconteceu com todos nós. Y es E é la revelación de Cristo. a revelação de Cristo. Quien tiene la revelación de Cristo tiene el testimonio de Dios. Quem tem a revelação de Cristo tem o testemunho de Deus. Quien tiene el testimonio de Dios puede anunciar el evangelio correctamente. Quem tem o testemunho de Deus vai anunciar o evangelho corretamente. Evangelio según el hombre, O evangelho segundo o homem, lo único que produce es gente carnal. o único que produz são pessoas carnais. El evangelio según Dios, O evangelho segundo Deus, lo único que produce a única coisa que produz es reproducir a Cristo en la vida de una é generación. reproduzir a Cristo na vida de uma geração. Mira a la persona que está a su lado Olhe para a pessoa que está do teu lado con una gran sonrisa com um grande sorriso y dígale, tú necesitas menos de ti e diga para ele: você precisa menos de você y más de Cristo. e mais de Cristo. Porque lo único que puede cambiar tu vida no es un testimonio personal, Porque a única coisa que pode transformar a tua vida não é um testemunho pessoal, sino que es el testimonio de Dios en la persona de Cristo. senão é o testemunho de Deus na pessoa de Cristo. Nadie puede hacer nada más de aquello que ya fue hecho en la cruz. Ninguém pode fazer nada mais daquilo que já foi feito na cruz. Por eso el éxito de tu vida está en Gálatas 2:20. Por isso que o êxito da tua vida está em Gálatas El 2:20. suceso de tu vida está en vivir en una vida crucificada. O sucesso da tua vida é viver uma vida crucificada. Con Cristo estoy. Com Cristo estou. No dice con Cristo estuve. Não diz com Cristo eu estive. Dice con Cristo estoy. Diz com Cristo estou. Juntamente crucificado. Juntamente crucificado. Estar crucificado no es una experiencia de un culto. Estar crucificado não é uma experiência de culto. Estar crucificado es una experiencia de vida. Estar crucificado é uma experiência de vida. Quien está muerto para sí está vivo para Dios. Quem está morto para si está vivo para Pero Deus. quien está vivo para sí está muerto para Dios. Mas quem está vivo para si está morto para Deus. Otra vez, quien está muerto para sí Outra vez, quem está morto para si está vivo para Dios. está vivo para Deus. Pero quien está vivo para sí Mas quem está vivo para si mesmo está muerto para Dios. está morto para Deus. Dios te trajo en esta mañana Dios- con un solo motivo. Deus te trouxe esta manhã só por um só motivo: Que salgas de este lugar con menos de ti y con más de que Cristo. você saia deste lugar com menos de você e mais de Cristo. El evangelio que predicamos O evangelho que nós pregamos no es relevante en cuanto a nuestro testimonio, não é relevante enquanto ao nosso testemunho, pero lo es en cuanto al testimonio de Dios. mas é relevante enquanto ao testemunho de Deus. La verdad apostólica A verdade apostólica no está basada en lo que Dios hace en las personas, não está baseado naquilo que Deus faz nas pessoas, sino en aquello que Dios es. mas naquilo que Deus é. Dios no es lo que te ha pasado a ti. Deus não é aquilo que aconteceu contigo. Dios es mucho más de lo que a ti te ha pasado. Deus é muito mais daquilo que aconteceu contigo. ¿Cuántos han experimentado a Dios sanador alguna vez? Quantos aqui já experimentaram Deus de cura aqui alguma vez? El Dios de libertad, O Deus de libertação, el Dios de restauración. o Deus de restauração, Pero ninguna de esa experiencia tuya, mas nenhuma dessas experiências tuas, ni ninguna de esa experiencia mía, nenhuma dessas experiências minhas limita a Dios. limita a Deus. Yo no puedo decir que solo Dios es sanador porque a mí me ha sanado. Eu não posso dizer que só Deus é um Deus que cura só porque Ele me curou. Yo no puedo decir que Dios es libertador solamente porque a mí me ha libertado. Eu não posso dizer que Ele é um Deus que liberta só porque Ele me libertou. Dios no basa su evangelio en lo que a mí me ha pasado. Deus não baseia seu evangelho naquilo que aconteceu comigo. Dios basa su evangelio en lo que Él es. Deus baseia seu evangelho naquilo que Ele é. Por eso la revelación más grande que tú puedes tener Por isso que a revelação maior que você pode ter no está en un versículo bíblico ni en una palabra en hebreo o en griego, não está no versículo bíblico ou numa palavra no hebreu ou no grego, sino que la mayor revelación que tú puedes tener senão que a maior revelação que você pode ter es ver a Cristo donde Él anduvo y donde Él estuvo en todas las é escrituras. ver a Cristo onde Ele andou, onde Ele esteve nas Escrituras. Nosotros queremos que muchas cosas de las escrituras nos pasen, pero sin Cristo. Mas nós desejamos muitas vezes o que acontece nas Escrituras, mas sem Cristo. Y todo lo que sea de las escrituras
mas sin Cristo no es el testimonio de Dios. Mas tudo que acontece nas Escrituras, mas sem Cristo, não é o testemunho de Deus. Declaro sobre ti en esta mañana Declaro sobre você nesta manhã que los próximos días serán días de revelación en la persona de que os Cristo. próximos dias vão ser dias de revelação na pessoa de Jesus Cristo. Serás una persona que viva para Cristo y para conocer a Cristo. Você vai ser uma pessoa que viva para Cristo e conhecer a Cristo. Conocer la verdad te hace libre, Conhecer a verdade te faz livre. pero conocer bien la verdad te hace libertador. Mas conhecer bem a verdade te transforma em um libertador. Declaro sobre esta casa Declaro sobre esta que casa no solamente tendrán gente libre, que não somente terão pessoas livres, sino que tendrán personas libertadores. mas sim pessoas libertadores. Conocer que un día Cristo murió por ti es una cosa, Conhecer que um dia Deus morreu por ti é uma coisa, pero conocer que Cristo hoy vive en ti te hace libertador. mas conhecer que Cristo vive dentro de você te transforma em um Dios libertador. no solamente envió a su Hijo para que muera por ti, Deus não somente enviou seu filho para que morra por você. Dios envió a su Hijo para que viva en ti. Deus enviou seu filho para que ele more em Y você. ese es el testimonio más grande. E esse é o testemunho maior. El Evangelio no se trata solamente de cambiar de credo. O evangelho não se trata somente de transformar de um Oh, credo. antes yo era católico y Oh. ahora soy evangélico. Antes eu era católico, agora sou evangélico. La noticia más grande del Evangelio es que antes tú estabas muerto y ahora tú estás vivo. A notícia maior do evangelho é que antes você estava morto e hoje você está vivo. Tú pasaste de muerte a vida. Você passou da morte para a vida. Y esa es la esencia más grande del Evangelio. Essa é a maior essência do evangelho. Con Cristo estoy juntamente Com crucificado. Cristo eu estou justamente crucificado. Ya no vivo yo, Já não vivo eu, mas mas Cristo vive em mim. Desde ahí podemos comenzar a hablar del Evangelio. Desde aí, agora nós podemos começar a falar do evangelho. ¿Sabe de qué se trata el Evangelio? Sabe do que se trata o evangelho? De trabajar con personas muertas De trabalhar com pessoas mortas que vivieron que viveram y volvieron a morir. e voltaram a morrer. Dios sabe que tú estabas muerto. Deus sabe que você estava morto. Efesios capítulo 2 verso 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vós estavas morto nos teus delitos e pecados. Esa era tu condición sin Cristo. Essa era a tua condição sem Cristo. Hemos sido traspasados. Nós fomos traspassados. Hemos sido transportados Nós fomos transportados de la muerte a la vida. da morte à vida. Ahora la vida Agora, a vida para que te vuelvas a morir. é para que agora você volte de novo a morrer. ¿Cómo me explica usted Como você pode me explicar isso? que Dios te resucita de la muerte Que Deus te ressuscita da morte para que vuelvas a morir? para que você volte de novo a morrer? Es que esta vida no se trata de ti y no se trata de mí. É que essa vida não se trata de você nem de mim. Esta vida se trata de Cristo Essa, formado en nosotros. essa vida se trata de Cristo em nós. La primera muerte A primeira morte es sin Cristo. é sem Cristo. La segunda muerte É a segunda morte es con Cristo. é com Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Qual é a diferença? Pablo dijo así: Paulo disse assim: para mí, para mim, el vivir es Cristo, o viver é Cristo, el morir es ganancia. é morrer, e morrer é ganância, é lucro. ¿Quién puede decir que morir es ganancia? Quem pode dizer que a morte é lucro? A menos que haya probado otro estilo de vida. Ao menos que tenha provado outro estilo de vida. Colosenses capítulo 3, verso 4. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Dice: cuando Cristo vuestra vida, Diz que quando Cristo vossa vida, usted y yo você e eu hemos sido hechos unos con Cristo. fomos feitos um com Cristo. Haga así conmigo, por favor. Faça assim comigo, por favor. He sido unido, Eu fui unido, fui homologado, eu fui homologado, fui soldado. eu fui soldado. No me puedo separar. Eu não posso me separar, Aunque venga la muerte, mesmo que venha a morte, aunque venga la tristeza, mesmo que venha a tristeza, aunque vengan los problemas, mesmo que venham os problemas, aunque vengan principados y potestades, mesmo que venham principados e potestades. ¿quién podrá separarme Quem poderá me separar del amor de Dios do amor de Deus que es en Cristo? que é em Cristo? ¿Dónde se ve el amor de Dios? Onde se vê o amor de Deus? El amor
amor de Dios no se ve en que yo diga, ay, Dios me ama. O amor de Deus não se diz que quando eu diga, ah, Deus me ama. El amor de Dios no es romántico. O amor de Deus não é romântico. ¿Dónde se ve el amor de Dios? Onde se vê o amor de Deus? Juan 3:16. João 3,16. Porque de tal manera Porque de tal maneira amó Dios al mundo Deus amou o mundo que entregó a su Hijo que entregou seu Filho unigênito para que todo aquel que en él para crea que todo aquele que nele crê no se pierda, não pereça, mas tenga vida eterna. mas tenha a vida eterna. ¿Dónde se ve el amor de Dios? Onde se vê o amor de Deus? En una nueva y mejor clase de vida. Numa nova e melhor classe de vida. Tú fuiste transportado Você foi transportado de muerte a vida. de morte à vida. Tú fuiste resucitado Você foi ressuscitado de muerte a vida. de morte à vida. A eso le llamamos Isso nós chamamos Evangelio de Dios. o Evangelho de Deus. Primera de Corintios capítulo 2 verso 2. 1 de Coríntios capítulo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. ¿Qué es lo que a ti te debe importar de las personas? O que tem que te importar para você nas pessoas? A Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Diga conmigo, no me interesa saber nada. Diga comigo, não me interessa saber nada. Vamos, diga conmigo, no me interesa saber nada. Por favor, diga comigo, não me interessa saber nada. De nada ni de nadie, De nada e de ninguém, si no es acerca de Cristo. se não é a respeito de Cristo. ¿Sabe dónde se terminan las murmuraciones en una iglesia? Sabe onde acabam as murmurações dentro de uma igreja? ¿Sabe dónde se terminan los chismes dentro de una iglesia? Sabe onde acabam as fofocas dentro de uma igreja? ¿Sabe dónde dónde terminan las discordancias dentro de una iglesia? Sabe onde acabam as discordâncias dentro de uma igreja? En cuando hay una generación Quando há uma geração que no quiere saber nada de una persona, que não quer saber nada de uma pessoa, si no es a Cristo crucificado. se não é a Cristo crucificado. Pablo dijo así, cuando voy a ustedes, Paulo disse, quando eu vou até vocês, no me interesa saber cómo ustedes están, não me interessa saber como vocês estão. porque lo único que me interesa A única coisa que me interessa es saber cómo está Cristo é saber como está Cristo formándose en ustedes. se formando dentro de vocês. Declaro sobre ti que los próximos días Declaro sobre você que os próximos dias no te interesará saber nada de nadie ni de nada, não vai te interessar saber nada de ninguém e nada, sino a Cristo y a este crucificado. senão a Cristo e a Ele crucificado. El evangelio está basado en lo que Dios es. O Evangelho está baseado naquilo que Ele é. Primero de Corintios 2, capítulo 2, verso 3 y 5. 1 de Coríntios capítulo 2, do 3 ao 5. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aquí poder de Dios Aqui o poder de no Deus tiene nada que ver con algo que sentimos nosotros. não tem nada a ver com aquilo que sentimos em nós. No tiene nada que ver con una experiencia de poder. Não tem nada a ver com uma experiência de poder. Sino que aquí la palabra poder de Dios es la capacidad de representar a Dios. Aqui a palavra poder de Deus representa a capacidade de representar a Deus. El poder más grande que tú O tienes poder maior que você tem no es de hacer milagros. não é de fazer El milagres. poder más grande que tú tienes O poder maior que você tem es mostrar a Cristo en cada lugar donde tú estás. é mostrar a Cristo em cada lugar que você vá. Debemos pasar de ser personas que hablen de Dios Temos que passar de ser pessoas que falam de Deus a ser personas que muestren a Dios. a ser pessoas que mostrem a Deus. Esa es la diferencia Essa é a diferença entre alguien que habla de Dios y un testigo. entre alguém que fala de Deus e aquele que é testigo. El poder de Dios no es para ti. O poder de Deus não é para você. Por eso lo que dijo el pastor Leandro antes de comenzar es tan importante. Por isso que o pastor Leandro disse no comecinho do culto, Es muy importante. é muito importante. Quien usa su don para prostituirlo Aquele que usa seu dom para se prostituir terminará siendo un payaso de circo. vai acabar sendo um palhaço do circo. Pero quien usa el poder de Dios, Mas quem usa o poder de Deus, quien usa el don de Dios quem usa o dom de Deus para mostrar a Cristo, para mostrar a Cristo, Dios nunca dejará de promocionarlo y llevarlo a niveles Deus más nunca altos. vai deixá-lo de promocionar e levar a ele a outros Hechos lugares. capítulo 1 verso 8. Atos capítulo 1, versículo 2. Hace 2 semanas que yo estoy metido en ese pasaje. Faz 2 semanas que eu estou envolvido nessa Pero passagem. recibiréis poder E recebereis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. quando veio sobre vós o Espírito Santo. Y me seréis testigos. E me serei testemunhas. La palabra testigo ahí A palavra testemunha aí es la palabra mártir. é a palavra mártir.
¿Sabe por qué el evangelio se retrasa en una generación? Sabe por que o evangelho está atrasado numa geração? Porque tenemos muy poca gente dispuesta a morir por el evangelio. Porque temos muitas poucas pessoas dispostas a morrer pelo evangelho. Si tú no estás dispuesto a que alguien te mate por esta verdad, Se você não está disposto que alguém te mate por essa verdade, entonces el evangelio todavía no se te ha revelado. então o evangelho ainda não se te revelou. Porque ¿cómo sé que el evangelio se reveló a mi vida? Como eu sei que o evangelho se revelou na minha vida? Porque no tengo miedo a morir. Porque eu não tenho medo a morrer. Me entusiasma su amén. Teu amém me entusiasmou agora. En un mundo de éxito, No mundo de êxitos personales, pessoais, decirle a una persona que tiene que venir a la iglesia para morir dizer para uma pessoa que ela tem que vir na igreja para morrer, va en contra de todos los sistemas de crecimiento. vai em contra todo o sistema de crescimento. Es que todo sistema que no sea de Dios É que todo sistema que não seja de Deus siempre te enseñará a querer vivir. sempre vai te ensinar a que você viva. Pero todo sistema que responde a Dios Mas todo sistema que responde a Deus siempre te enseñará a morir. sempre vai te ensinar a morrer. 7 pasos para ser un hombre feliz. 7 passos para você ser um homem feliz. 22 pasos para ser la mujer de éxito. 22 passos para você ser uma mulher do êxito. 14 pasos para un matrimonio eficaz. 14 passos para um matrimônio eficaz. ¿Sabe qué? Sabe o quê? Es como que nadie puede llegar a esos 14 pasos. É como que não dá para chegar nesses 14 passos. Nadie llega a los 22 puntos. Ninguém chega aos 22 pontos. Nadie quien te enseñe a vivir Ninguém que quer te ensinar a viver podrá ser parte del evangelio de Dios. vai poder ser parte do evangelho de Porque Deus. lo primero que el evangelio de Dios te enseña, Porque a primeira coisa que o evangelho de Deus te ensina, el que quiera seguirme, aquele que quer me seguir, tome su cruz, tome sua cruz, niéguese a sí mismo negue-se a si mesmo y sígame. e me segue. Sin muerte Sem morte no hay resurrección. não há Mira a ressurreição. la persona que está a su lado Diga para a pessoa que está do teu y lado. dígale: para operar en el poder de la resurrección, Diga para você operar no poder da ressurreição. primero tienes que llevar toda tu vida a la cruz. Primeiro você tem que levar toda a tua vida à cruz. Declaro sobre esta casa Declaro sobre esta casa que Dios levanta mártires, que Deus vai levantar mártires. pero no mártires solamente de muerte física, Mas não só mártires de morte física. mártires que estén dispuestos a renunciar a su economía, Mártires que estão dispostos a renunciar à sua economia. mártires que están dispuestos a renunciar a su tiempo, Mártires que estão dispostos a renunciar ao seu tempo. mártires que están dispuestos a renunciar a sus trabajos, Mártires que estão dispostos a renunciar ao seu trabalho. mártires que están dispuestos a morir a sus logros personales, Mártires que estão dispostos a morrer aos seus logros pessoais. mártires que van a venir y van a decir: pastor, aquí está mi casa, Mártires que vão dizer aqui: pastor Leandro, aqui está a minha casa. abramos una célula, Vamos abrir uma célula. abramos un grupo, Vamos abrir um grupo. muero a mi tiempo Eu entrego meu tempo para que este evangelio corra más rápido. para que esse evangelho corra mais rápido. Los próximos días serán días de sorpresa. Os próximos dias vão ser dias de surpresa. Vendrá gente y te dirá: pastor, aquí está mi auto, Pessoas vão dizer: aqui está, pastor, meu carro. paguemos el alquiler de los próximos meses. Vamos pagar o aluguel dos próximos meses. Declaro que en esta casa Declaro que nesta casa nunca finanzas será una preocupación, nunca as finanças vão ser uma preocupação. porque en esta casa hay muchos mártires Porque nesta casa tem muitos mártires que van a renunciar a zapatillas, que vão renunciar aos seus a sapatos, celulares, aos celulares, a lo que tengan que renunciar, aquilo que tenham que para renunciar, que este evangelio corra, para que esse evangelho para corra, que este evangelio llegue más lejos. para que esse evangelho chegue mais longe. En el nombre de Jesús, Em nome de Jesus. dejarás de ser un simple evangélico Você vai deixar de ser um simples para evangélico convertirte en un mártir del evangelio. para você se converter no mártir do Y evangelho. donde haya un mártir, E onde há um mártir, habrá gran salvación. haverá uma grande La salvação. más grande salvación, la más grande conversión de la historia, A maior conversão da história, en mi perspectiva, na minha fue la perspectiva, conversión de Pablo. foi na conversão de Paulo. Pero ¿sabe cómo se convirtió Pablo? Mas sabe como Paulo se converteu? Después de que Esteban haya muerto. Depois que Estevão morreu.
Sin mártires Sem mártires no hay salvación. não há salvação. Pero donde hay mártires, Mas onde há mártires, la salvación no dejará de llegar. a salvação vai chegar. El gobierno de Dios se va a establecer. O governo de Deus vai se Y estabelecer. todo será revertido E tudo vai ser revertido. por una sencilla razón. Por uma simples razão. El testimonio de Dios está siendo O anunciado. testemunho de Deus está sendo Denle un anunciado. aplauso bien fuerte Dê um al aplauso Señor. bem forte ao Senhor. ¿Me regala 10 minutos más? Você pode me emprestar mais 10 minutos? ¿Puedo contar con su mano en señal de aprobación? Posso ver que tua mão levantada é um sinal de aprovação? 10, 20, 30, 10, 40, 30, 50, 60. Versículo 6. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, mas que estão sendo reduzidos a nada. Hay una diferencia Há uma diferença muy grande muito grande entre predicar entre pregar y disertar. e falar. ¿Sabe cómo yo sé que estoy delante de una predicación? Sabe como eu sei que eu estou em frente de uma pregação? Porque mi mente no la puede entender. Porque a minha mente não consegue entender. ¿Sabe por qué te llaman de loco a cada lugar donde vas? Sabe por que te chamam de louco em cada lugar que você vá? ¿Sabe por qué dicen que tus palabras no se entienden? Sabe por que dizem que a tua palavra não se entende? Porque la predicación Porque a pregação es locura. é loucura. Nadie que escuche una predicación, Ninguém que escuta uma pregação, una palabra sí, uma palavra sim, pero nadie que escuche una predicación mas ninguém que escuta uma pregação puede pensar que no es locura. pode achar que isso aí não é uma loucura. Todo lo que venga de Dios siempre será una locura. Tudo que vem de Deus sempre será uma loucura. Si te estabas volviendo loco para Dios, Se você estava se voltando louco para Deus, hoy te doy permiso hoje eu te dou uma licença para que te vuelvas más loco. para você se tornar mais louco. El evangelio necesita menos creyentes O evangelho precisa de menos crentes y más locos. e mais loucos. El evangelio tiene demasiados O creyentes, evangelho está cheio de crentes, pero que nunca hacen nada. mas que nunca fazem nada. Porque lo que ellos escuchan Porque aquilo que eles escutam es palabra, é palavra, pero no es predicación. mas não é pregação. La predicación A pregação, del evangelio o evangelho, es una locura. é uma loucura. Declaro sobre ti Claro sobre que você los próximos 7 días que os próximos 7 dias te volverás literalmente loco. você vai se voltar literalmente louco. Cuando la gente te diga te volviste loco, Quando as pessoas te digam você tá louco, cara, entonces dígale es que estoy viviendo el evangelio. e você vai responder é que eu estou vivendo o evangelho. La predicación del evangelio es locura. A pregação do evangelho é loucura. Vas a estar en tu trabajo Você vai estar no teu y trabalho vas a comenzar a predicar. e você vai começar a pregar. No darás un sermón, Você não vai dar um sermão, porque el mayor sermón no es algo que se habla. porque o maior sermão não é aquilo que se El fala. mayor sermón es algo que se vive. O maior sermão é aquilo que se vive. Y cuando la gente te ve a ti, E quando as pessoas olhem para te você, dirán, yo te conocí. vão dizer: eu te conheci. Vos eras mentiroso. Você era um mentiroso. Vos eras ladrón. Você era um ladrão. Vos eras un estafador. Você era um estafador. Eras un... Todo. Tudo. Pero algo te pasó. Mas algo aconteceu contigo. Sí, me estoy volviendo loco. Sim, eu estou me tornando um louco. La predicación del evangelio está cambiando mi vida. A pregação do evangelho está transformando a minha La vida. predicación del evangelio no me deja tranquilo. A pregação do evangelho não me deixa tranquilo. El testimonio de Dios ha impactado mi vida. O testemunho de Deus impactou a minha vida. Para lo único para lo que puedo vivir A única coisa para que eu possa viver es para anunciar la gracia que me salvó. é para anunciar a graça que me salvou. Versículo 7. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus proordenou antes dos séculos para nossa glória.
El Evangelio de Dios es un misterio. O Evangelho de Deus é um mistério. Nadie puede explicar todo del Evangelio. Ninguém pode explicar tudo do Evangelho, Porque el Evangelio es un misterio. porque o Evangelho é um mistério. Que a medida que vamos caminando se va revelando. Que da forma que nós vamos caminhando, ele vai se revelando. El misterio más grande O maior mistério está en Colosenses capítulo 1, verso 26. está em Colossenses capítulo 1, versículo El 26. misterio que estaba oculto desde siglos y edades. O ministério que estava oculto sobre os séculos. El misterio que estaba oculto desde siglos y edades. O mistério que estava oculto sobre os séculos e idades. Y que ahora os he dado a conocer. E que agora os é dado a conhecer Cristo en vosotros. Cristo em vós, La esperanza de a gloria. esperança da glória. El misterio más grande de este evangelio O maior mistério grande do Evangelho es que el Dios eterno é que o Deus eterno decidió impartirse en personas temporales. decidiu se impartir em pessoas temporais. ¿No es eso una locura? Isso não é uma loucura? Claro, Claro, es evangelio. é esse Evangelho. Y si es evangelio, E se esse Evangelho es locura. é loucura, Versículo 8. versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. A qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Antes bien, como está escrito, A qual, antes como estava escrito, cosas que ojo no vio, coisas que olhos não viram, ni oído yo, nem ouvidos ni ouviram, han subido en corazón de hombre, nem penetraram, o coração do homem, son las que Dios ha preparado para los que le são aman. as que Deus preparou para os que o amam. El testimonio de Dios O testemunho de Deus comienza a revelarse en nuestra vida começa a revelar na nossa vida cuando viene como algo que yo no esperaba. quando vem como algo que eu não estava esperando. Deja de orar por las cosas que tú quieres que pasen. Para de orar pelas coisas que você quer que aconteça na tua vida, Porque si viene de Dios, porque se vem de Deus, tú nunca lo habrás esperado. você nunca vai estar esperando. Oh Señor, Ô Senhor, me da un auto así y así. y me dá así. um carro assim, assim. Dios entonces está limitado. Deus então está limitado. Pero si tú dejas que el testimonio de Dios absorba tu vida, Mas se você permitir que o testemunho de Deus absorva a tua vida, Dios te dará cosas Deus vai te dar coisas que ni siquiera tú creías que que necesitabas. você ainda não acreditava que você ia ter, No, que ni siquiera creías que necesitabas. que você nem acreditava que você precisava. Tenemos que dejar de orar por necesidades. Temos que deixar de orar pelas nossas necessidades. Tenemos que comenzar a orar para que se revele lo que Dios quiere revelar. E temos que começar a orar aquilo que Deus quer que se revele Porque para lo que nós. Dios quiere revelar, O que Deus quer revelar, ojo no lo vio, olho ainda não viu, ni oído lo oyó, e ouvido ainda não ni ouviu, siquiera ha subido a corazón de nem hombre. ainda chegou ao coração do homem. ¿Cómo sé que algo vino de Dios? Como eu sei que algo veio de Deus? Porque yo no creí que lo necesitaba. Porque eu não acreditava que eu precisava disso. Me entusiasma su amén. Me entusiasma teu amém. Tienes que crecer en obediencia Você tem que crescer em obediência para que te sucedan las cosas que ni siquiera sabes que necesitas. para que aconteçam as coisas que você ainda não sabe que você precisava. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Mas Deus ainda nos revelou pelo Espírito, Porque el Espíritu todo lo escudriña, porque o Espírito tudo escudrinha, aún lo profundo mesmo profundo de Dios. de Deus. Una generación que vive en el Espíritu Uma geração que vive no Espírito es una generación que recibe revelación de Dios todo el tiempo. é uma geração que recebe revelação de Deus todo o tempo. Ahora, revelación no está en un pasaje bíblico. Agora, a revelação não está numa passagem bíblica. Revelación está en una persona. A revelação está numa pessoa, Cristo. Cristo. ¿Qué es revelación? O que é revelação? La palabra revelación es quitar el velo. A palavra revelação é tirar o véu. Hay tres grandes velos que deben quitarse de nosotros. Há três grandes véus que têm que ser tirados de nós: Costumbres, os costumes, filosofías humanas as filosofias humanas y la religión. e a religião. Cuando estos tres velos se quitan, podemos decir que hemos tenido una revelación. Quando esses três véus é tirado de nós, nós podemos dizer sim que temos uma revelação. Primera de Corintios 2, 11 y 12, y con esto cerramos. 1 de Coríntios 2, versículo 11 e 12, e com isso nós terminamos. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que está que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de que compreendemos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus.
La función más grande del Espíritu de Dios A maior função do Espírito de Deus no es que tú caigas al piso, aunque eso está muy bueno. não é que você caia no chão, mesmo que isso seja bom. No está en que tú hables en lenguas, aunque eso es fantástico. Não é que você fale em línguas, mesmo que isso seja fantástico. La revelación, la función más grande del Espíritu de Dios A maior função do Espírito de Deus es darte a conocer lo que Dios te ha dado. é te dar a conhecer aquilo que Deus te deu. Todo el Evangelio Todo o Evangelho se trata de saber se trata em saber lo que Dios nos ha concedido. o que Deus nos concedeu. Quien sabe lo que Dios le ha concedido Quem sabe o que Deus lhe concedeu no pierde tiempo orando por lo que le falta. não perde tempo orando por aquilo que lhe falta. Dejemos de anunciar un evangelio para los hombres. Dejemos de anunciar un evangelio para los hombres. Vamos deixar de anunciar um evangelho para os homens Y anunciemos el testimonio de Dios. e vamos anunciar o testemunho de Deus. Porque el misterio no es algo que tenemos que buscar, Porque o mistério não é algo que nós temos que procurar, sino descubrir por revelación lo que Dios nos ha concedido en Cristo. senão descobrir por revelação aquilo que Deus nos deu em A Cristo. partir de este día tienes que dejar de hacer una lista de lo que te A falta partir deste dia você tem que jogar essa lista daquilo que está te faltando y hacer una lista de lo que Dios te ha concedido. e fazer uma lista daquilo que Deus já te concedeu. La decisión que tienes que tomar A decisão que você tem que tomar es que bajo qué espíritu vas a vivir. é sobre qual espírito você vai viver agora. Porque si vives debajo del espíritu del mundo, siempre te va a faltar algo. Se você vive embaixo do espírito do mundo, sempre vai te faltar alguma coisa. Hace días atrás comencé a hablar con un psicólogo Faz alguns dias atrás eu estava falando com um psicólogo. y le digo, doctor, ¿qué es la falta qué es la ansiedad? Eu falei para ele, doutor, o que é a ansiedade? Y me dijo, la falta de tranquilidad. É a falta de tranquilidade. ¿Y qué son los ataques de pánico? E o que é a síndrome de pânico? La falta de tan. É a falta de tal. ¿Y qué es los brotes psicóticos? E o que é os surtos psicóticos? Tal cosa. É tal coisa. ¿Y qué es el cáncer? E o que é o câncer? La falta de tal cosa en las células. A falta de tal coisa nas células. ¿Y qué es tal otra? E o que é aquilo? La falta de aquello. A falta de aquilo. ¿Sabe cómo opera el espíritu del mundo? Sabe como opera o espírito do mundo? Llevándote a las cosas que te faltan. Ele te leva às coisas que te faltam. ¿Sabe cómo opera el espíritu de Dios? Sabe como opera o espírito de Deus? Llevándote a las cosas que Él te ha dado. Ele te leva às coisas que Ele já te deu. Dios no te va a dar nada. Deus não vai te dar nada. Él ya te dio todo. Ele já te deu Lo tudo. que tú tienes que saber Você tem que saber isso. es qué es lo que Dios te ha dado. E você tem que saber o que é aquilo que Deus já me deu. Declaro sobre esta casa Declaro sobre esta casa que los próximos días que os próximos dias trabajarás en todo lo que Dios te ha concedido. você vai trabalhar em tudo aquilo que Deus já te deu. Una mayor llenura del Espíritu Santo viene sobre esta Uma casa. maior enchimento do Espírito de Deus vai vir sobre a tua casa. Pero no para que tú tengas una emoción pentecostal, Não é para que você tenha simplesmente uma emoção pentecostal, sino para que tú sepas qué es lo que Dios te ha concedido. senão para que você saiba tudo aquilo que você que Deus te concebeu. El testimonio de Dios más grande que puede operar en ti O testemunho maior que pode operar dentro de você es saber que con Cristo he recibido todas las cosas. é saber que em Cristo eu já recebi todas as coisas. La paz está en Cristo. A paz está em Cristo. El amor está en Cristo. O amor está em La Cristo. justificación está en Cristo. A justificação está em La Cristo. santificación está en A Cristo. santificação está em El Cristo. perdón está en Cristo. O perdão está em Las Cristo. riquezas están en Cristo. As riquezas estão em Cristo. Todo está en Él. Tudo está Y nele. si tú le conoces a E Él se você conhece y Ele, conoces el poder que opera en e Él, você conhece o poder que há nele, entonces sabrás que tienes todas las cosas operando então dentro você de ti. vai saber que todas as coisas estão operando dentro de você. Para de buscar afuera lo que Dios ya te ha concedido. Para de procurar lá fora tudo aquilo que Deus já te concedeu. Ningún sistema humano te puede dar lo que Dios te ha dado. Nenhum sistema humano pode te dar aquilo que Deus já te deu. Pero si tu vida está basada en lo que pasa en el mundo, Mas se tua vida está baseada naquilo que acontece no mundo, siempre te faltará algo. sempre vai te faltar algo. Pero si tu vida está fundada, Mas se tua vida está fundamentada, si tu vida está cimentada se tua vida está en el cimentada testimonio de Dios,
Dios, no testemunho de Deus, tú podrás decir: você vai poder dizer: Jehová es mi pastor, Jeová é meu pastor, e nada me e nada falta. me faltará. por una sencilla Por razón. uma simples razão, Con Cristo com Cristo yo tengo todo. eu tenho tudo. Pablo dijo así: Paulo disse assim: nadie se gloríe en los hombres, ninguém se glorie nos homens, porque todo es vuestro. porque tudo é vosso. Sea Pablo, Seja Paulo, sea Apolos, seja Apolo, sea Cefas, seja Cefas, sea el mundo, seja o mundo, sea la vida, seja a vida, sea la muerte, seja a morte, sea lo presente, seja o presente, sea lo porvenir. seja o porvir, Todo es vuestro. tudo é vosso. Iglesia Poema, todo es vuestro. Igreja Poema, tudo é vosso. Todo es vuestro. Tudo é vosso. Hasta donde te atrevas a ver, Até onde você se atrever a ver, todo es vuestro. tudo é vosso. A Abraham, Dios le dijo: te daré. Abraão, Deus te disse: eu vou te dar. Pero a nosotros, Mas a nós, Dios nos dice: Deus te diz: ya te lo he dado. eu já te dei tudo. Dios le dijo a Abraham, Deus disse para Abraão, Génesis capítulo 15, em Gênesis capítulo 15: hasta donde te atrevas a ver, até onde você se atrever a enxergar, todo eso te daré. tudo isso eu te darei. Pero esta mañana, Mas nesta manhã, a ti y a mí, para você e para mim, Dios nos dice: Deus te diz: a ti no te voy a dar todo, para você eu não vou te dar tudo. a ti ya te di todo. Para você eu já te dei tudo. Alguien puede levantar sus manos Alguém al pode cielo levantar as suas mãos no céu y orar en esta mañana e orar nesta y manhã colocar para afuera aquella vida que tú llevas e dentro. coloca para fora toda essa vida que está dentro de você. Tú no vas a tener una nueva revelación. Você não vai ter uma nova revelação. Tú ya tienes la revelación de Cristo en Você ti. já tem a revelação de Cristo. Esta mañana Esta manhã declaro sobre ti: declaro sobre você: nada te falta, nada te falta. nada te falta, Nada te falta. nada te falta. Nada te falta. La paz ya la tienes, A paz você já tem. la riqueza ya la As tienes, riquezas você já el tem. amor ya lo tienes, O amor você já la tem. paciencia ya lo tienes. A paz você já tem. Todo tú lo tienes en Él. Você tem tudo nele. Quien conoce a Cristo Quem conhece a Cristo tiene todas las tem cosas. todas as coisas. Vamos, levante su adoración. Vamos, al levanta Señor. sua adoração. El que no escatimonia a su propio hijo Aquele que não isentou seu próprio filho y lo entregó por nosotros, e entregou por nós, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? como não nos dará nele todas as coisas? Declaro sobre esta casa Declaro sobre esta casa lo que Pablo le dijo a los corintios en 1 de Corintios capítulo 1 verso 5. o que Paulo disse aos Coríntios em Coríntios capítulo 1: Porque en todas las cosas porque em todas as coisas fuisteis enriquecidos en él, fostes enriquecidos nele, en toda palabra em toda palavra y en toda ciencia. e em toda ciência. Declaro en esta mañana Declaro nesta manhã que no solamente esta casa será rica en palabra de Dios, que não somente esta casa será rica em palavra de Deus, sino que esta casa será rica en influencia. e esta casa será cheia e rica em influência. Estas dos palabras nos hablan de dos sistemas. Estas duas palavras falam de dois sistemas. Cuando dice que fuimos enriquecidos en toda palabra, nos habla del sistema de Dios. Quando diz que estamos enriquecidos, Cuando dice que estamos enriquecidos en toda palabra, quando diz que estamos enriquecidos em toda palavra, nos habla del sistema de Dios. nos fala do sistema de Deus. Pero cuando dice que estamos enriquecidos en toda ciencia, Mas quando diz que nós estamos enriquecidos na ciência, lo que está diciendo o que está dizendo es que Dios no solamente te dio a su hijo para la iglesia, está dizendo que não somente Deus deu seu filho para a igreja, sino que Dios dio su hijo para que nadie que opere en el sistema del mundo se pierda. senão que Deus diz para que alguém que opera no sistema do mundo, ninguém se perca. Deja de orar por la salvación de tu casa. Para de orar pela salvação da tua casa. Si tú creíste, Se você creu, tu casa ya está salva. tua casa já está salva. Cree en el Señor Jesucristo Crê no Senhor Jesus y Cristo. serás salvo tú y toda tu Tu e a casa. tua casa serão salvos. Deja de orar por la salvación de tu casa. Para de orar pela salvação da tua casa. Eso ya se resolvió el día en que tú creíste. Isso já se resolveu no dia na qual você já creu. Comienza a
pensar en la salvación de tu ciudad. Começa a pensar na salvação da tua cidade. Deja de pensar para ti. Para de pensar em você. Comienza a pensar según Dios. Começa a pensar segundo Deus. Dios no piensa en una persona. Deus não pensa numa pessoa. Cuando Jesús liberó al endemoniado Gadareno, Quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, Él no lo trajo para su ministerio. isso não trouxe para o seu ministério. Escúcheme por favor, míreme un segundo. Escuta, por favor, olha para mim um minutinho. Cuando Jesús liberó al Gadareno, Quando Jesus libertou o endemoniado de gadareno, Él no lo contrató para que sea un anunciante de su evangelio. Ele não contratou ele para que ele seja um anunciante do seu evangelho. Imagina, Imagina, todos en Gadara todos naquela cidade conocían al endemoniado. conheciam o endemoniado. Si tú quieres promoción, Se você quer uma promoção, le vas a pedir al endemoniado você vai pedir então para o endemoniado que va delante tuyo que vá na tua frente que cuente su testimonio. e que ele conte seu testemunho. Pero como Jesús no quería promoción, Mas como Jesus não queria a sua promoção, Él dijo, ve, ele disse: vai, no hagas promoción de mí. não faça promoção de mim. No cuentes lo que yo hice contigo. Não fala o que eu fiz contigo. Ve Vai y dile a todos, e diga para todos, diga para todos que el Dios de los 400 años de silencio se terminó. que o Deus dos 400 anos de silêncio Se terminó. se acabou. Dile a todos Diga para todos que Isaías 61 que Isaías 61 todavía está en funcionamiento. ainda está funcionando. Declaro que los endemoniados que vas a liberar los próximos días Declaro que os endemoniados que você vai libertar os próximos no dias, los vas a usar para tu ministerio. você não vai usar para o teu ministério. Declaro que los gobernantes que vas a liberar los próximos días Declaro que os governantes que você vai libertar os próximos dias, no los vas a usar para que te den favores en tu ministerio. você não vai usar eles para que te deem favor para o teu ministério. Los endemoniados que vas a liberar, Os endemoniados que você vai libertar, los gobernantes que vas a liberar, os governantes que você vai libertar, se convertirán en un anuncio del testimonio de Dios. vão se converter em um anúncio de um testemunho de Quien no Deus. usa a las personas para promoción personal, Aquele que usa as pessoas para sua quien promoção, no usa a las personas para su quem promoción, não usa as pessoas para sua promoção pessoal, entonces ese está listo então esse está pronto para ser promovido por Dios. para ser promovido por Deus. Una persona te puede promover por 5 años, Uma pessoa pode promover por 5 anos, pero Dios te puede mantener promovido durante toda la vida. mas Deus pode te manter promovido toda a vida. David estuvo toda su vida en estados permanentes de promoción, Davi esteve toda a sua vida num estado permanente de uma promoção, porque él nunca usó la cabeza de Goliat para su propia porque gloria. ele nunca usou a cabeça de Golias para sua própria promoção. Todo lo que vas a enfrentar los próximos días Tudo aquilo que você vai enfrentar os próximos dias no será usado para tu gloria. não será usado para a tua glória. Todo lo que vas a liberar los próximos días, Tudo aquilo que você vai libertar os próximos dias, todo lo que vas a vencer los próximos días, tudo que você vai vencer os próximos dias, será para que alguien conozca más de Cristo. mas será para que alguém conheça mais de Cristo. Levante sus manos al cielo Levante suas mãos aos céus y coloca para afuera. e coloca para fora. Coloca para afuera. Coloca para fora. Este ambiente no se llena de gloria porque alguien cante. Esse lugar não vai se encher de glória porque alguém cantou. Este ámbito se va a llenar de gloria por la vida que hay dentro de ti. Esse ambiente vai se encher de glória pela vida que há dentro de você.